Bom dia, queridos alunos. Aqui é o professor Newton e hoje nós vamos falar mais a respeito de Roma. Hoje a gente vai tratar da religiosidade romana, certo? Então, vamos lá para mais essa aula. Gente, Roma, sociedade e religião. Você conhece hoje, né? Roma hoje representa o centro da religiosidade católica, né? Religiosidade essa também respaldada pelas ideias cristãs, pelo cristianismo, mas nem sempre foi assim, tá? Lá no início de Roma, as suas bases culturais e religiosas eram diferentes. Na nossa última conversa, até mesmo no exercício que vocês fizeram, deu para perceber o quanto os romanos eles acabaram admirando muito a cultura dos gregos, né? Acabaram estudando muito. A gente até viu lá que no exercício a ideia de que os romanos dominaram territórios gregos, porém os gregos acabaram dominando a cultura, né? Porque os romanos admiravam muito, estudaram grego, por exemplo, certo? A cultura, a filosofia, o modo de desenvolver a política, e isso a gente percebe na religiosidade apresentada pelos romanos. Eles eram politeístas e tinham deuses aí associados a elementos da natureza. Muitos desses deuses tinham as mesmas características dos deuses gregos, só que com nomes diferentes, certo? Então eu coloquei aqui no lado para vocês, ó, deixa eu pegar a caneta aqui. O nome desses deuses, segundo os gregos, e como eles eram chamados pelos romanos. Lembrando que as características deles eram muito semelhantes. Então você tem Zeus, que aqui para os romanos se chamava Júpiter, que para os gregos era o deus supremo. E olha aqui a representatividade de Júpiter. Né? E aí você tem Hera, que era Juno, Atena, Minerva, vamos achar, ver se Minerva, tá aqui a Minerva, ó, representatividade de Atena, certo? Apolo, vamos ver outro, Hermes, era Mercúrio, cadê o Mercúrio daqui? Mercúrio aqui, ó. Ares era Marte, cadê o Ares? Acho que não tá aqui nessa imagem, Ares. Afrodite se chamava Vênus para os romanos. Hefesto, Poseidon se chamava Netuno. E aí, bora ver o Netuno também. Tá aqui o Netuno. Olha como as características são semelhantes, certo? Hades era o Plutão. Tá aqui o Hades, certo? Ou seja, os gregos conseguiram influenciar muito a cultura e percepção religiosa dos romanos, certo? Basicamente, a religiosidade orienta a vida dos romanos, porque o que seria a religiosidade orientando a vida do ser humano? Para a nossa sociedade, por exemplo, nós temos alguns momentos que são religiosos, né? Então, a Páscoa, o Natal, são datas comemorativas. Para quem é católico, tem várias outras datas, né? Como, por exemplo, a festa junina, que acontece em junho, enfim, e diversas datas relacionadas à religiosidade. Então, nessas datas, a gente costuma aí ter uma ceia, ficar com a família. Isso significa a religião respaldando aí, gente, o nosso comportamento, a nossa vida, certo? Então, quando a gente fala que a religião orientava a vida dos romanos, era por essa questão. Além de datas, por exemplo, tinha uma colheita boa, era feita uma festa para agradecimento aos deuses. Se tinha que ir para uma guerra, era feito um ritual. Existiam os cultos domésticos e os cultos públicos aos deuses, certo? Existia o que a gente chama de altar doméstico. Muitas vezes esse altar poderia ser uma imagem representando um deus ou até mesmo uma pintura, certo? Onde a família iria ali fazer suas adorações, certo? Os sacerdotes, eles participavam, eram figuras importantes, porém eles também participavam da vida pública como um cidadão normal. Geralmente, quando a gente fala em sacerdote, eram aquelas pessoas que só praticavam os rituais religiosos, só praticavam os trabalhos ligados ao sacerdócio.
No caso de Roma, não. Os mesmos sacerdotes também participavam de decisões políticas, de discussões públicas, certo? Era um cidadão com deveres como qualquer outro, tá? Cristianismo. Então falamos aqui da religião, digamos assim, natural romana, e agora o cristianismo, que chega um pouco depois, né? A maioria de vocês já teve ou tem contato com as ideias cristãs, né? Segundo a Bíblia, né, e os cristãos, Jesus nasceu na região da Palestina, em Belém, certo? E no período em que Jesus nasce, gente, essa região da Palestina, ela era dominada já pelos romanos, era uma região romana, de domínio romano, era uma província romana, certo? E aí Jesus começa as suas pregações, os seus ensinamentos, e o tempo inteiro ele começa a, vamos dizer assim, se aproximar das massas, das pessoas mais pobres, das pessoas mais humildes, né? Para muitos ele era o Messias, era um prometido, viria para salvar os filhos de Deus e tudo mais, né? Essa era a figura de Jesus, era uma figura de Salvador. E geralmente, gente, a gente acha que a gente precisa de um Salvador quando a gente está passando por dificuldades, quando a gente está passando por momentos ruins, quando está tudo bem na nossa vida, a gente não acredita que precisa de um Salvador. Mas quando a gente está passando por momentos complicados, é nesse momento que a gente procura um Salvador. Então, por isso, as massas, aquelas pessoas mais empobrecidas, elas vão até pela mensagem passada por Jesus, que é uma mensagem de amor, de amar a Deus, amar ao próximo, uma mensagem de que a salvação, você consegue ser salvo por meio da fé e de boas obras, ou seja, não precisa você ter dinheiro, não precisa você ter muito, só basta você crer, fazer boas obras, ter fé, que você será salvo. Então, para uma sociedade onde as pessoas mais pobres eram marginalizadas, elas se apegam a uma religiosidade que agora diz que não importa o que elas tenham, elas podem ser salvas, elas podem ir para o paraíso. Todos eram considerados filhos de Deus, segundo a ideia de Jesus Cristo. E quando eu digo todos, eu estou dizendo tio, todos, eu sou um romano. Então quer dizer que até aquele romano que é pobre? Sim. E os escravos? Gente, todos. Então todos eram considerados filhos de Deus, sejam homens livres, sejam escravos, falando daquele período, certo? Pobres, como Jesus, inclusive lá na questão da Maria Madalena, que era uma prostituta, né? Como na questão do Zaqueu, que era um cobrador de impostos, todos que se arrependessem dos seus maus hábitos, todos que tivessem fé e que a partir do conhecimento de Cristo começassem a praticar boas obras, esses seriam salvos. Esses seriam filhos de Deus. Então as massas começam a aderir à ideologia filosófica de Cristo, tá? E aí você percebe que o cristianismo ele se opõe a alguns valores romanos, principalmente os valores religiosos. Uma vez, por exemplo, que para os cristãos existia um único Deus, certo? Então isso acabava com a ideia de vários deuses, esses deuses que nós acabamos de falar aqui, que muitos romanos acreditavam, certo? Então, gente, se tem uma coisa que dá problema, é você criticar a religião dos outros. Dificilmente alguém que critique o cristianismo para você, que é cristão, você vai aceitar. Você vai discutir, você vai argumentar, você vai botar seu ponto de vista. Se você chegar para uma pessoa que tem uma religião diferente da cristã e criticar a religiosidade daquela pessoa, aquela pessoa também tem um instinto de se defender, de colocar os argumentos dela, de dizer as ideias daquela religiosidade. Então pensa, a maior parte dos romanos eram politeístas e agora aparece uma religião que diz que o politeísmo ele está errado, que existe um único Deus, uma religião monoteísta, certo? E essa religião dizia mais que somente Deus merecia adoração, ou seja, os deuses e os imperadores, que muitos imperadores eram adorados como deuses, tá? Então para os cristãos era errado a adoração dos deuses e desses imperadores. Então nós vamos ter um grande atrito aí entre os cristãos e os romanos,
Tá? Os romanos, inclusive, no início, vão considerar aí os cristãos inimigos do império. E aí muitos cristãos vão ser colocados, vão ser punidos, vão ser perseguidos, vão ser assassinados. E aí você tem aqui, ó, inclusive, gente, a morte na cruz era uma punição romana, certo? O jeito que Jesus foi crucificado, aquilo lá era uma punição romana. E aqui você tem, ó, cristão crucificado, ó. E aqui o restante da população. Outros eram colocados em arenas, tá? Lembra do Coliseu? O Coliseu era uma, mas existiam várias arenas no território romano, no Império Romano. Muitos cristãos eram colocados nessas arenas para serem devorados por feras nesse primeiro momento aí de perseguição aos cristãos, certo? Porém, gente, mesmo com toda essa perseguição, após a crucificação de Jesus, o cristianismo acaba ganhando mais força, mais prestígio, principalmente pela questão dos seguidores, dos discípulos de Cristo, que depois da sua morte saíram pregando a sua mensagem, mensagem de paz, mensagem de amor a Deus e ao próximo, inclusive os seus inimigos, a mensagem de que Deus era o Pai de todos e que o seu amor e a sua benignidade se estendiam a todos. Então, mesmo sendo perseguido, o número de cristãos só aumentava. E aí, com o tempo, o cristianismo começa a ser visto pelas classes pobres como uma esperança de paz, uma esperança de encontrar Deus e mudar de vida. Então, o número de adeptos acaba aumentando. Até que nós chegamos em duas datas muito importantes para o cristianismo em Roma, 312 e 313. Em 312, gente, o imperador Constantino vai se converter ao cristianismo. Diz a lenda que Roma passava por um processo de guerra civil e Constantino aí ele não tinha muita certeza de que venceria. E uma noite antes do combate, ele teve um sonho e nesse sonho aparecia uma cruz para ele e dizia que com aquele símbolo ele venceria a guerra. E aí no outro dia ele mandou pintar nos escudos dos soldados a cruz e ele consegue a vitória e aí ele se converte ao cristianismo. Um ano depois, em 313, ele assina o Edito de Milão, um documento aí que vai conceder liberdade de culto aos cristãos dentro do império. Ou seja, a partir daquele momento, você tem um imperador cristão e dando liberdade de culto. Ou seja, os cristãos pararam de ser perseguidos. E pelo fato do imperador se converter ao cristianismo, muitos romanos seguiram a religiosidade politeísta que eles acreditavam lá no início que nós vimos, gente. Ela não desaparece aí, mas ela perde força, certo? Aqui, ó, esse zoiudinho aqui. Pode até desenhar uns óculos aqui no rapaz, né? Porque difícil. Esse aqui é o Constantino, tá, gente? Esse é o imperador cristão. Tudo bem? Aqui ao lado nós temos a imagem do filme Paixão de Cristo, né? Esse momento da crucificação, onde a autoridade romana é representada. Jesus está sendo aí, no caso, acusado, né, pelos hebreus, porém a autoridade aqui representada por um romano. Gente, para a aula de hoje fica o exercício da página 10. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.